Exploring with Josh é um canal onde mostra explorações a lugares abandonados. Em 25 de junho de 2023, Josh publicou um vídeo sobre a floresta de Aokigahara, no Japão, conhecida como a Floresta do Suicídio. Explorers, we are here in one of the most haunted forests in the entire world, but actually the most haunted forest in all of Japan. We are here right now in Aokigahara. Everyone knows this forest. Ao entrarem na floresta, Josh, junto com seus amigos, se depararam com um lugar sinistro e apavorante. A experiência foi marcada por um clima pesado e pela atmosfera sombria associada ao local. A floresta, conhecida por ser um destino de pessoas que lutam contra problemas emocionais graves, é densa, silenciosa e fácil de se perder. How's the difference that quick? And now we're hearing the voices and roars? O grupo estava muito assustado, mas decidiram continuar. O tempo todo, parecia que estavam sendo observados por uma presença misteriosa que os acompanhavam por trás das árvores. A tensão aumentava, lembrando dos relatos de pessoas que entraram na floresta e nunca mais voltaram para suas casas. Quanto mais o tempo passava, mais assustadora a experiência se tornava. Existem muitos casos que associam a floresta com eventos trágicos e histórias assustadoras. I know you! Who? Just that I know you. You two have been before. Oh, bro, we've been here. Yeah, we've been been here before. 5 years ago. Yeah. I know you. That's crazy. I've read. You should dig here. O grupo notou que há uma aura de mistério que o envolve a floresta. Por isso, tem uma reputação sombria, sendo conhecida como um dos locais mais associados a suicídios no mundo. Bugs and stuff, unless the trees have grown over the body. Maybe That's the the other cave. Fuck. Again! Oh! fuck. What the hell? Right, Steve, step away from that just so we can clarify that. Holy... I've been watching you. I've been watching you. Is this now another person? The evil energy? Now lie, I've been watching you. Who are you? Leave this place. Leave this place! As soon as you start going near that, Steve. REM pod, as you get closer! Wow, the red pulse going off. As you're... A experiência foi marcada por um clima pesado e pela atmosfera sombria associada ao local. Here in this forest. No, There's absolutely not. nothing at all that can possibly affect that REM pod in this woods. Nothing. This is absolutely insane. Were you inside here at one point? Por décadas, a floresta tem have sido no cenário de regrets. tragédias. No regret. Again! Okay. Holly. Holly. Music box. Holly, the music box. Just Your for a name second. Holly. No, you might just be setting that off, bro. You might be setting that off. Why? Because I was over there and I moved. Yeah, exactly. You're moving in front of it. Cave. Cave! It just said cave. Two. Good spirits here. Good spirits here. Well, that Makes of course sense. there'll be good spirits here. Yeah, does make sense. Makes sense. Be fearful. Por um momento, mantiveram contato com o suposto espírito capturado pelo equipamento. Ready, I'm a guys? good person. What did I say? I'm a good person. I'm a good person? Yeah. Yes? The bad entity. How long have you been inside this forest? Can you give us a name of the servant that you said that was here? Was it a jinn? That curseful entity? Please come forward and announce your presence. Are we in danger? What? What if? Is there a portal to the other side in this forest? Scream yes or no. Are you saying one that
This Marcus earlier. Josh comentou sobre a energia estranha e pesada da floresta, mencionando como o ambiente parece carregar as histórias e emoções das pessoas que visitaram o local. I think the same, whoever's protecting it. Can you please step forward, please? That's all we ask. Oh, did you just hear that? Yeah, what was that? It's almost like it left and it ran down. That's what it sounded like. Let's get closer. Then we know we've got to stay together on the path. What are you trying to tell us? Após manter contato com algo misterioso ou sobrenatural, sentindo um clima muito pesado, Josh e seus amigos acharam melhor deixar o local, antes que algo pior acontecesse. You know, let's just pack and get ready to go. Alright, let's pack. Desde 2017, um youtuber chamado Phil vem postando vídeos de suas caminhadas em seu canal Rick Slam, onde ele mostra aos espectadores tudo o que faz para se preparar para uma longa caminhada, acampar sozinho no meio da floresta, escolher o equipamento certo para trilhas e praticamente tudo relacionado ao mundo ao ar livre. Na noite antes do Dia de Ação de Graças de 2021, Phil decidiu fazer uma caminhada noturna e acampar na trilha dos Apalaches, perto de sua casa na Virgínia. Na primeira meia hora de sua caminhada, tudo parecia normal, mas depois de um tempo, ele encontrou um lixo estranho espalhado ao longo da trilha. Curiosamente, alguns dos recipientes tinham escritas, que pareciam letras de músicas, embora fosse difícil imaginar por que alguém se daria ao trabalho de escrever canções ou poemas em recipientes de plástico apenas para jogá-los na trilha. Quando Phil entrou em uma área mais remota, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Perto do local onde ele pretendia acampar, ele encontrou outra série de notas perturbadoras. Entre os itens bizarros, havia também um pato morto. Algumas das notas continham poemas enigmáticos, outras falavam de conspirações envolvendo agentes federais, e outras ainda eram autobiográficas, com o autor contando partes de sua história. Não era possível confirmar se a pessoa que escreveu as notas também matou o pato, mas parecia uma coincidência grande demais para ignorar, considerando que as notas estavam em boas condições e pareciam ter sido deixadas lá recentemente. Enquanto explorava a área, Phil notou uma lona e uma fogueira próxima a um acampamento a cerca de 20 metros das notas e do pato. Mantendo distância, ele continuou subindo até um abrigo. Mais tarde, Phil encontrou duas mulheres descendo a trilha com um cachorro. Elas perguntaram se ele tinha visto o homem que estava deixando notas e animais mortos pelo caminho. Quando Phil mencionou o acampamento e a fogueira, as mulheres ficaram assustadas e pediram para ele acompanhá-las até o carro. Concordando que era uma boa ideia se afastar, Phil voltou com elas e depois seguiu para um local mais seguro para passar a noite. O restante da caminhada foi mais tranquilo, e Phil conseguiu montar seu acampamento, acender uma fogueira e jantar, longe das notas perturbadoras. Já à noite, ele decidiu verificar o registro do abrigo, onde outros caminhantes costumam deixar mensagens. Foi então que as coisas ficaram ainda mais assustadoras. Ele percebeu que a caligrafia em algumas das anotações no registro era idêntica à das notas encontradas anteriormente, embora o abrigo estivesse a mais de 3 quilômetros de distância e do outro lado da estrada. Algumas mensagens no registro falavam de teorias bizarras e histórias estranhas. Antes de finalmente tentar dormir, Phil estava claramente abalado pelos eventos do dia. Phil ficou ainda mais preocupado ao encontrar uma nota suspensa em uma garrafa de Gatorade cortada que dizia: "Cuidado com o rato Yeti, os mortos andam e falam." Apesar do medo, Phil tentou dormir em sua barraca, mas, no meio da noite, ouviu ruídos vindos de fora.
Quando olhou, viu um homem com uma lanterna andando ao redor do abrigo. Sem querer descobrir se era o mesmo indivíduo que tinha deixado as notas, Phil silenciosamente voltou para seu carro, olhando para trás para se certificar de que não estava sendo seguido. Grizzly Gas é um canal de camping no YouTube. O canal consiste em dezenas de vídeos em que Gas, o criador, realiza caminhadas e acampamentos pelo Reino Unido junto de seu bulldog francês, chamado Fendi. Em muitos de seus vídeos, Gas acampa em condições bastante extremas e frequentemente registra encontros inesperados com grandes animais no meio da floresta. Em abril de 2023, Gas publicou um vídeo de uma viagem de camping que realizou em uma floresta no Reino Unido. Na primeira parte da viagem, tudo segue conforme o planejado. As filmagens mostram Gas montando sua barraca, cortando lenha para fazer uma fogueira, enquanto seu cachorro Fendi o acompanha. Conforme o sol começa a se pôr, algo inesperado acontece. Enquanto Gas preparava um jantar de bife na fogueira, um homem aleatório, vestindo jeans e um casaco, se aproximou do acampamento e pediu uma cerveja e um pouco de comida. Embora o encontro com o homem tenha sido relativamente tranquilo, ainda assim foi bem inquietante estar acampando no meio do nada e, de repente, ser abordado por um desconhecido pedindo coisas. O que ele poderia estar pretendendo num local como esse? Algumas frases do homem são meio incoerentes, e ele parecia meio confuso, como se estivesse desorientado, observou Gas. Mais tarde no vídeo, Gas revela que Martin era um sem-teto. Durante o jantar que compartilharam, Martin contou a Gas como destruiu sua vida com drogas e acabou vagando sozinho pela floresta naquele dia. De forma perturbadora, Gas também mencionou que, enquanto eles estavam jantando, ele se virou por alguns segundos para cortar mais lenha para a fogueira e, quando olhou novamente, Martin havia deixado o acampamento sem avisar e sem sequer agradecer pela comida. Após esse estranho encontro, Gas decidiu desmontar o acampamento e ir para casa. Gone Creepy Outdoors é um canal onde mostra suas visitas noturnas a lugares suspeitos ao ar livre durante todas as 4 estações. Em outubro de 2022, publicou um vídeo de uma viagem de camping que fez a uma floresta não identificada, no meio do nada, registrando tudo o que viu enquanto explorava alguns trechos da mata ao redor, na escuridão. Nos primeiros minutos, tudo o que se ouve é a respiração do rapaz, e não dá para evitar ficar impressionado com a coragem de visitar uma floresta escura no meio do nada, completamente sozinho, sem saber se encontrará animais potencialmente hostis ou algo ainda pior. À medida que o vídeo avança, o criador faz alguns comentários e observações sobre o ambiente e durante toda a gravação não parece haver mais ninguém na floresta com ele. Por volta dos 13 minutos, no entanto, um som extremamente perturbador leva o vídeo para um rumo bem mais sombrio. Ao longe, provavelmente a algumas centenas de metros do criador, uma voz grita: "Eu vejo você." É possível que o som assustador tenha sido feito por um coiote ou uma raposa, mas por soar tanto como "eu vejo você", também poderia ter sido outro campista tentando assustá-lo de propósito. Como o youtuber estava falando e fazendo barulho quase o tempo todo, ele pode ter sem querer alertado alguém que resolveu pregar uma peça nele, tentando assustá-lo por diversão. Ainda assim, é difícil imaginar por que outra pessoa estaria vagando na mesma área isolada da floresta que o criador. O mais perturbador é que a pessoa, animal ou o que quer que tenha produzido o som pareceu gritar logo após o rapaz apagar sua lanterna, quase como se estivesse esperando exatamente por esse momento para dizer algo assustador. Felizmente, o criador conseguiu voltar em segurança para sua casa e continua publicando vídeos de suas aventuras ao ar livre até hoje. Certifique-se de deixar o like e se inscrever no canal para assistir mais vídeos aterrorizantes. Feito isso, assista o próximo vídeo.
Essa cena deixou uma mãe aterrorizada, quase como se fosse tirada de um filme de terror. Pode parecer apenas um menino andando de bicicleta, mas olhe mais de perto. Poderia ser um fantasma real? Linton capturou a aparição em câmera enquanto filmava seu filho de 5 anos andando de bicicleta em círculos na antiga mansão Wayne, na Inglaterra, uma propriedade que remonta ao século XIX. Ela não viu a imagem fantasmagórica até assistir ao vídeo em casa. Quando perguntou às pessoas que tomavam conta do local sobre a figura misteriosa, disseram que apenas a segurança estava dentro do prédio naquele dia. Seria um fantasma real ou apenas uma coincidência assustadora?